Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus respondeu: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, presentes aqui no santuário do Pai das Misericórdias, aqueles que também nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação, nesta sexta-feira da 7ª semana do Tempo Comum, nós estamos ouvindo já há alguns dias a carta de São Tiago, a carta pastoral, uma carta que traz vários direcionamentos práticos, concretos da vida cristã, como devemos vivenciar a nossa vida cristã e todo um caminho que São Tiago vai fazendo. E hoje ele chega no momento que ele se volta, escreve para toda a comunidade. Durante as semanas fomos ouvindo ele escrevendo para os neoconvertidos, para aqueles que eram ricos, mais ricos dentro da comunidade. Agora ele faz um discurso mais geral, não direcionado a alguns grupos dentro da comunidade cristã, mas direcionado a todos os cristãos ali, os seus ouvintes e também cada um de nós. Nessa primeira leitura, ele vai trazendo para nós no dia de hoje essa realidade, essa questão da perseverança em meio às dificuldades, em meio às adversidades que passam dentro da vida cristã, mas também no mundo. São Tiago traz para nós hoje como exemplo os profetas do Antigo Testamento e também Jó. Nós temos em mente aquilo que foi a vida de Jó, aquilo que foram os desafios que Jó passou, e Jó permaneceu perseverante à vontade de Deus. Jó não se desviou daquilo que Jó foi perdendo, e Deus foi permitindo Jó perder. Jó não se desviou da vontade, do desígnio de Deus, da palavra de Deus, um homem perseverante, um homem que avançou mesmo diante de tantas situações difíceis, tantos sofrimentos que ele enfrentou e que ele passou. E aí São Tiago traz para nós não somente o exemplo de Jó e dos profetas do Antigo Testamento, mas sobretudo dá a nós a receita para enfrentarmos as situações difíceis, tanto dentro da realidade eclesial, mas também externa, na realidade social de mundo que nós vivemos, que é olhar para o Senhor. Olhar para esse Deus compassivo, olhar somente para esse Deus misericordioso, como ele mesmo disse. Do mesmo modo que os profetas do Antigo Testamento, que também não foram privados de sofrimento, não foram privados de perseguições, mas a perseverança deles estava na medida que eles olhavam para o Senhor, na medida que eles seguiam pautados na promessa de Deus, na fidelidade de Deus,
e não deixando ser levados por tantas situações difíceis, mas permaneciam fiéis ao Senhor. E do mesmo modo que Deus não desamparou os profetas, não desamparou Jó, como ele traz como exemplo para nós hoje, se nós caminharmos fiéis na vontade de Deus, olhando somente para o Senhor, com os olhos fixos em Jesus, como diz o Padre Bruno Costa, com foco em Jesus, o Senhor não há de nos desamparar. O Senhor não há de desamparar, do mesmo modo que não desamparou Jó, os profetas, e Santiago vai nos fazendo olhar não para nós, olhar não para as situações difíceis que estão ao nosso lado. Porque a tendência humana, a tendência nossa, da nossa fragilidade, é olhar ou para nós, para a nossa fraqueza, para os nossos medos, ou olhar para as nossas inseguranças, ou focar o nosso olhar no problema, nas situações que estão difíceis, que se levantam difíceis dentro da nossa vida, dentro da comunidade eclesial, da realidade de igreja que nós vivemos. Mas o segredo que São Tiago está nos dando hoje, e nós estamos aí enfrentando situações difíceis, pode nos desesperar, imaginar, questionar. Já não basta toda a dificuldade da pandemia, agora entramos numa guerra que nós contemplamos e vivenciamos, praticamente assistimos ali 24 horas pela TV, esse momento tão difícil da história da humanidade, da história atual. Poderemos ficar aflitos, melhor dizendo, poderemos ficar com medo, tantas situações, claro, são realidades dolorosas, difíceis, que a história já nos contam que não é fácil enfrentar e passar. Mas não olhando somente para essa realidade, mas tantas outras situações, não dá peso a elas, porque a nossa confiança está em Deus. São Tiago nos está dizendo que nós devemos ser indiferentes, não sentir a dor, que nós estamos alienados, que nós não vamos enxergar as dificuldades desse mundo. Não é isso. Pelo contrário, isso não é vida cristã, ser alienado, ser indiferente ao sofrimento, ser indiferente aos problemas deste mundo. E seja lá quais forem os problemas. Mas São Tiago está nos ensinando a olhar para o Senhor, que é fiel. Olhar para aquele que é misericordioso, olhar para aquele que é compassivo, porque é nele que está a nossa esperança, é nele que está a nossa confiança. E do mesmo modo que a história da salvação nos mostra, que aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor, à palavra de Deus, aqueles que não se desviaram do desígnio de Deus, o Senhor não desamparou. O Senhor não desamparou, porque Ele é bondoso, compassivo e Ele é fiel. Ele é indulgente e Ele é favorável. Que nós também possamos caminhar em fidelidade a Deus, em fidelidade ao Senhor, com nossos joelhos no chão, com nosso coração ao alto, sim, com a nossa conversão, com o nosso empenho cada vez maior de conversão, com o nosso empenho maior cada vez mais de nos desprendermos daquilo que é velho dentro de nós, de nos desprendermos daquilo que não é coerente com a nossa vida cristã, com a nossa consagração, no meu caso, aquilo que não é coerente com a minha condição de sacerdote, com aqueles que são consagrados, aqueles que são casados, como diz o Evangelho de hoje. Olhar para o Senhor. Olhar para o Senhor, buscando uma fidelidade a Ele, mas olhar para o Senhor também, reconhecendo que dentro de mim existem também guerras que precisam ser vencidas pela graça de Deus. A guerra do homem velho com o homem novo, a guerra das paixões que muitas vezes são desordenadas, e eu já disse várias vezes aqui e repito, paixões desordenadas não quer dizer somente na área da sexualidade, o sentimento de vingança, de maldade, de eliminar o outro, de não perdoar. São paixões desordenadas dentro de nós também, de uma vida corrupta, marcada pela corrupção, de uma vida marcada pela mediocridade. Também são paixões desordenadas dentro de nós, são guerras que nós enfrentamos dentro de nós, que nós precisamos olhar para o Senhor e permitir que Ele vença em nós. Pela vida de oração, pela penitência, pela vida de sacrifício, já repeti isso várias vezes e continuo repetindo, esse caminho. Porque Jesus mostrou para nós no Evangelho qual é o problema, não é o matrimônio.
O projeto de Deus não está errado. Homem e mulher viverem juntos, se unirem sacramentalmente em matrimônio, um amor indissolúvel. Jesus deu o segredo. O problema não está no projeto de Deus. Deus fez homem e mulher para que se unam em matrimônio, vivam esse amor indissolúvel, esse amor que é a imagem do amor de Deus. O problema está na dureza do nosso coração. O problema está na dureza do coração, e dureza do coração significa o quê? Aqueles que estão diante de Deus, mas Deus não consegue acessar o coração do ser humano. A dureza do coração, não queira cair na tentação de imaginar que a dureza do coração é aqueles que estão longe de Deus, que também é dureza do coração, que estão afastados, que estão vivendo uma vida pagã, marcados. A maior dureza do coração é quando nós estamos diante de Deus, rezando, vivendo uma vida consagrada, vivendo uma vida marcada pela presença de Deus, mas Deus não tem acesso ao nosso coração. Deus não consegue avançar o terreno do nosso coração, porque nós fomos construindo muralhas para que o Senhor não entre, não penetre na nossa alma, no nosso coração e faça aquilo que Ele quer fazer. Configure aquilo que Ele quer configurar dentro de nós. Que Ele evangelize o nosso coração, os nossos atos, os nossos sentimentos mais profundos. Porque o problema não está no projeto de Deus. Jesus já deu o recado. É por causa da dureza dos vossos corações. Jesus, claro, está reafirmando aqui aquilo que nós já sabemos, que o casamento, o matrimônio é um sacramento, é uma graça, é um dom de Deus. Mas vejam, amados irmãos, isso é importante para nós. O maior adultério, preste atenção, o maior adultério não é quando o marido trai a sua esposa, ou quando a esposa trai o seu marido. O maior adultério é quando nós negamos a nós mesmos a capacidade de amar o outro de modo fiel e indissolúvel. Este é o maior adultério, porque nós estamos antes do marido trair a esposa, ou a esposa trair o marido, ou nós traímos os nossos relacionamentos, as nossas amizades. Nós estamos traindo a nós mesmos. A primeira traição acontece no nosso coração, porque é o Senhor que nos amou por primeiro. Ele nos capacita a amar, Ele dá a nós o Espírito Santo para que nós possamos imitá-lo no amor fiel. O Senhor nos dá essa graça, não aqueles que casaram, como diz o Evangelho, mas todos os nossos relacionamentos, nós que somos cristãos, cheios do Espírito Santo, foi nos dado não somente o exemplo no alto da cruz. O Senhor nos deu o exemplo no alto da cruz, mas Ele nos dá também a graça, pelo derramamento do Espírito Santo sobre os nossos corações, porque o Espírito Santo é o amor. Foi nos dado a todos nós a capacidade de amar o outro, dentro do matrimônio ou fora do matrimônio, num amor fiel, num amor indissolúvel. A primeira traição não é quando o marido ou a esposa ou o amigo trai o seu amado. A primeira traição acontece dentro dos nossos corações, porque nós traímos a graça de Deus que quer amar em nós, que quer amar através de nós. Quando acontece uma tragédia dentro do matrimônio, é porque um ou outro deixou de amar como Deus nos ensinou e Deus nos capacitou. Quando acontece uma tragédia na vida comunitária, na vida fraterna, entre os amigos, na vida familiar, é porque alguém ali deixou de amar como Deus nos pede. O amor de perdão, o amor de misericórdia, o amor de compaixão, o amor de paciência. Portanto, diante dessa liturgia de hoje, nessa sexta-feira penitencial, nos preparando já, vislumbrando ali a quaresma, já preparando o nosso coração para esse mistério, para esse tempo tão bonito que nós vamos adentrar, caminhemos com os nossos olhos fixos em Jesus, não nos problemas, dando peso demais a eles, não em nós mesmos, porque a nossa esperança não está em nós, a nossa esperança está no Senhor, que não desamparou Jó, que não desamparou os profetas, e não há de nos desamparar. Mesmo que a recompensa que Ele vai nos dar não seja neste mundo, seja na glória, mas mesmo assim será uma recompensa eterna e vai valer a pena. E também tenhamos atenção
Será que a traição já não está acontecendo dentro do nosso coração? Que não estamos vivendo a dinâmica do amor que o Senhor nos ensinou no alto da cruz e o Senhor nos capacitou pela graça do Espírito Santo que Ele nos deu. Para que assim possamos vivenciar cada vez mais melhor a nossa vida, a nossa vocação e sermos autênticos cristãos que olham para o Senhor e vão caminhando, semeando o amor por onde passam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.